os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. A minha alma, ó Deus, se esconde em ti, me abrigo à sombra das tuas asas. Do céu ele envia sua salvação, sua fidelidade, seu amor. Acorde, ó minha alma, e cante a quem te criou. Acorde, ó minha alma, e cante o seu Salvador. Acorde, ó minha alma, e cante a quem te criou. Acorde, ó minha alma, e cante ao seu Salvador. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para mais um sermão dessa série chamada A Conquista da Terra, com base no livro de Josué. Hoje nós vamos ler e expor o capítulo 2 desse livro tão bonito, tão dramático em certas circunstâncias, mas também tão cheio de elementos da parte de Deus para aqueles que são seus filhos. Muito daquilo que nós vamos ler aqui se reflete sobre nós, a Igreja de Cristo hoje, não necessariamente com a entrada numa terra na qual nós teremos que lutar fisicamente, mas vejamos bem, nós estamos numa terra peregrinando e nós estamos sim em luta espiritual, em luta em todos os aspectos a partir dos quais nós somos advertidos na Escritura. Então tem muita coisa para nos ensinar, tem muita coisa para que nós sejamos adestrados pelo Senhor. Eu vou fazer uma breve oração, vou ler aqui o capítulo 2 e depois entraremos na introdução. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor mais uma vez, preparando o nosso coração para te ouvir e ouvir através da palavra do Senhor. Assim, Senhor, fala-nos, exorta-nos, admoesta-nos e faz com que nós cresçamos na tua presença. Que esta palavra seja fundamentada na rocha que é Cristo, esta exposição, e que a tua palavra seja arraigada em nosso coração. Ilumina-nos e permite-nos conhecer mais do Senhor nesta ocasião. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, vou ler com vocês, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe:
faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta de tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Essa é a palavra do Senhor para nossa meditação neste momento. Bom, como você acabou de ouvir e de acompanhar a leitura, esse capítulo 2 de Josué é marcado por algumas questões fundamentais. Uma delas a gente vê muito comumente, porque todo mundo chama atenção disso. Outra, que talvez seja mais importante por detrás de tudo, geralmente é ofuscada pela primeira coisa. A primeira coisa é uma questão moral. Existe um problema moral aqui, que é a questão da mentira de Raabe. E é verdade, Raabe mentiu, e mentiu mesmo. Mas nós vamos nos lembrar de alguns outros episódios. Houve uma pessoa chamada Corrie ten Boom, que morreu agora na década de 80 do século passado. Ela salvou inúmeras vidas,
ela se tornou conhecida por sua obra, que até virou filme, chamado O Refúgio Secreto, porque ela escondia judeus no sótão e, para salvá-los, ela mentia aos soldados nazistas. Está aí, mais uma pessoa. Há pensadores que discutem essa questão moral sobre a verdade, a não verdade, sobre episódios semelhantes a esse, o que vale mais, a vida dos espias ou simplesmente falar a verdade. E nós, obviamente, não vamos entrar por uma questão de discussão ética, não é a nossa finalidade aqui, mas alguns pensadores como Immanuel Kant, Schopenhauer, Constantin, esses sempre se debruçaram sobre essa temática, bem como um grande pensador luterano também da época da Segunda Guerra, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele também se debruçou sobre essa questão, bem como sobre algumas outras, como a desobediência civil, mas sempre voltado para a solução de um problema, o que fazer nessas circunstâncias. A coisa é tão séria que eu li numa revista especializada, Christian Ethics Today, eu li nessa revista há poucos dias atrás, enquanto estudava, que em 1804 houve uma congregação da Igreja Batista no Kentucky, nos Estados Unidos, que se dividiu, isso no começo do século XIX, se dividiu porque eles não conseguiam resolver uma questão ética dentro dessa mesma problemática, que era a seguinte: se os índios capturassem um homem, ali dentre eles, este homem poderia mentir para salvar a sua mulher e filhos, ou ele deveria dizer a verdade e ver a sua mulher e filhos mortos? É exatamente a mesma questão moral. Mas, como eu falei, ainda temos Abraão, ainda temos as parteiras na beira do Nilo, que por causa de uma coisa semelhante a essa, Moisés foi salvo. Não vamos entrar nessa questão, mas fica aí para você pensar, porque uma coisa nós precisamos entender: Raabe errou, e a Escritura não fala que ela não errou porque o resultado foi bom. A Bíblia não oculta isso. Mas a Bíblia também mostra que ela foi uma mulher de fé. E embora ela tenha um atenuante, que tudo isso que ela fez foi antes de se converter ao Senhor, a Yahvé, o Deus de Israel, é verdade sim que ela não tem os seus atos ocultados na Escritura e que aquilo é chamado de mentira, a sua vida pregressa é chamada de prostituição. Mas há algo que importa que nós nos lembremos aqui: eu e você somos cheios de erros, e nós vamos começar a partir daí. Mas será que, como Raabe, nós também somos cheios de fé? Porque cheios de erros nós temos certeza, mas cheios da fé, que resolve as questões da nossa vida, aí cabe a mim e a você diante do Senhor. Só que o capítulo 2 é marcado também por algo que é fundamentalmente interessante para a nossa vida. Existe uma outra narrativa, que é a mais importante de fato aqui, que fica escondido por trás dessa, fica à sombra dessa primeira narrativa sobre a qual falamos. Fica por detrás da história de Raabe, que é a missão dos espias. O capítulo começa: de Sitim enviou José, filho de Nun, 2 homens para espiar a terra e espiar Jericó. Então a missão dos espias, que alenta o comandante, encoraja o povo, encoraja os soldados de Israel, prepara Israel para a primeira vitória na entrada na terra prometida, acontece porque aqueles homens foram bem-sucedidos, foram honestos, diferentes daqueles 12 que Moisés tinha enviado. Lá atrás, inclusive, entre os 12, Josué e o próprio Caleb, mas agora são esses 2 e eles voltam com uma mensagem encorajadora, mostram um povo já derrotado, um inimigo já derrotado e Israel entrando para tomar aquilo que seria dado por Deus. E mais, eles mostram que dentro da cidade eles tinham aliados, eles tinham um posto avançado na casa de Raabe.
Vamos então ao texto. A primeira investida é um ato de fé que é demonstrado por Raabe ao proteger os espias e que revela a Israel que havia uma minoria dentro de Jericó que era solidária às reivindicações de Israel e era simpático, nem que fosse por medo, a Yahvé, o Deus de Israel. Isso porque os temores de Yahvé, o sucesso dos episódios anteriores de Israel, tinham vindo à tona e os habitantes de Jericó já sabiam. Aliás, toda a terra de Canaã já sabia disso. Então a história é, Josué envia 2 homens a partir de Sitim, eles vão colher informações da terra, eles entram numa estalagem, né, um local de refúgio, vamos dizer assim, e são acolhidos por uma mulher que é literalmente aqui chamada de prostituta, que pode ser também, como nós veremos, uma outra forma de se tratar, o termo de tratar uma estalajadeira, ou seja, alguém que recebia para hospedar pessoas, ou metaforicamente uma idólatra, porque toda idolatria era considerada uma prostituição cultual diante de Deus. Mas o fato é que, tanto aqui em Josué, quanto em Hebreus 11 e em Tiago 2, a Raabe é chamada sim de prostituta, porque lá no Novo Testamento, a terminologia grega não deixa dúvida de que os autores do Novo Testamento queriam chamá-la de prostituta mesmo. No entanto, Flávio Josefo, aquele conhecido historiador judeu do começo da era cristã, e também o Targum, que é um compêndio teológico, histórico, conceitual do judaísmo em determinado momento, sustentam que Raabe era uma estalajadeira, ou seja, alguém que tinha uma estalagem e que alugava lugar para a pessoa ter um pouso. Mas, no Targum, mesmo chamando Raabe de estalajadeira, isso tem uma conotação negativa. Por quê? Porque no Oriente Antigo era algo de se esperar, não apenas em Israel, mas nos outros povos, que o forasteiro deveria ser acolhido, acolhido em sua própria casa, com honras, inclusive. E se alguém cobrava por isso, era alguém muito mal visto. E talvez essa fosse uma segunda conotação. Mas o fato é que a Bíblia literalmente a chama, no Antigo Testamento com algumas nuances, mas a chama de prostituta e no Novo Testamento também. Bom, o rei envia então soldados, porque ouviu dizer que havia hebreus ali espionando a terra. Raabe desanda a conversa, disfarça e diz que não sabe de nada, e aqui entra aquele problema moral sobre o qual nós falávamos inicialmente, lá na introdução, até que Raabe vai até o telhado, uma espécie de eirado, onde havia canas de linho que estavam provavelmente secando ali para ser utilizado depois, e ela então fala com os 2 espias e cita algo interessante, que o seu Deus, o Yahvé, o Deus daqueles homens, tinha incitado um tremendo pavor, e esse pavor tinha tomado conta de todos, em Jericó e no resto da terra toda. Isso cumpre a palavra de Deus quando lá em Êxodo 23, 27 diz assim, ou seja, bastante tempo antes: enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. E Israel estava por entrar agora na terra. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas, no sentido de se apavorarem e fugirem. Lá em Deuteronômio 2:25 ainda diz o seguinte: hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Israel estava começando a viver a realização na prática dessas profecias e de muitas outras. O Pentateuco está cheio delas. Nesse ponto, Raabe negocia a sua vida e a dos seus familiares numa espécie de defesa do clã. Toda a família ali representava um clã. Ela cita bastante o seu pai, ou seja, o clã ainda tinha o seu patriarca vivo, e ela negocia exigindo o juramento dos espias.
com base na reciprocidade, da fidelidade e da misericórdia, o que envolve também a bondade de Israel para com ela. Bom, esse foi o ato de fé demonstrado por Raabe nessa primeira investida. Então isso vai até o versículo 13. Do 1 ao 13 nós vemos isso tudo acontecendo. Do versículo 14 ao 21 nós vemos acontecendo um pedido confiante de Raabe, que encoraja os espias que prometem proteção a ela. Então, os espias, diante daquela fala de Raabe, respondem enfaticamente: a nossa vida pela vossa vida. É o que está ali no começo desse segundo bloco. Fidelidade e lealdade, portanto, estavam sobre a mesa naquele momento de negociação, mas ambos os grupos, Raabe e os espias, estavam convencidos de que Deus realmente iria dar a terra. Como é que nós sabemos disso? Por causa do versículo 9. E lhes disse: bem sei, Raabe falando, que o Senhor vos deu esta terra. Isso já está no passado, já é um ato concreto. Raabe também, além dos espias, Raabe sabia que aquela terra já tinha sido dada a Israel, coisa que nós já falamos bastante no primeiro e no segundo sermão desta série, a conquista da terra. É algo dado por Deus, é gracioso, mas é concreto. Deus tinha dado aquela terra. E no versículo 15, nós vemos que há uma descrição sucinta antes do momento cronológico, porque diz assim: então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residiam estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte. Aqui nós temos uma antecipação. A história começa no versículo 16, e quando chegarmos lá na frente, quando eles de fato descem, é que nós temos o versículo 15 sendo concretizado. Isso é uma figura de linguagem chamada prolepse, que é quando você cronologicamente antecipa um fato para chamar a atenção e para dizer o que vai acontecer. Então, de maneira antecipada, de maneira proléptica aqui, o texto sagrado nos informa como Raabe fez com que eles saíssem da cidade. Mas ela tem um diálogo com eles, reforçando ali a ideia do pacto. Como seria aquela aliança feita entre as duas partes, o clã de Raabe e o povo de Israel. Até que nós chegamos aos versículos de 22 a 24, que é a conclusão desse capítulo, em que os espias, uma vez já livrados daquele temor de serem presos, pegos, quer seja, eles obedeceram inclusive à orientação de Raabe, ficaram escondidos por 3 dias lá nos montes e desceram. Os homens seguiram em direção a Josué, a fim de prestar um relatório minucioso. Eles desceram das montanhas e precisaram cruzar o Jordão. Vamos nos lembrar que a travessia do Jordão vai ser apenas no capítulo 3. Eles ainda não atravessaram. E eles aqui enfrentaram mais um grande perigo, porque no capítulo 3, versículo 15, diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, vejam bem agora, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Aqueles homens estavam no meio da enchente do rio Jordão. Você já viu por aí em televisão, quando um rio sobe demais, passa do leito, invade cidade, destrói coisas? Era isso que estava acontecendo. Os homens tiveram certamente uma grande dificuldade de atravessar de volta, a fim de chegarem até Josué e prestar um relatório detalhado com a notícia mais importante daquele momento da história do povo de Deus. E a notícia é: o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Esse é o finzinho do capítulo 2, e é essa fala que anima todos os soldados, todos os sacerdotes, todas as pessoas comuns do povo. Anima o comandante, encoraja o povo, dizendo: o Senhor já nos entregou tudo em nossas mãos, a gente só tem que ir lá e fazer o que o Senhor mandou.
Tendo visto essa primeira parte, que é da primeira investida, nós vamos agora entrar numa segunda reflexão, que é a respeito de uma questão de fé. Nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre a fé nesse capítulo e aquilo que tem a ver com a nossa vida. Nós temos aqui exemplos de fé e nós vamos começar citando Hebreus 11, versículo 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Existe um exemplo de fé que recai sobre Raabe e ela é mencionada ao longo da Escritura. Ela agiu como traidora dentro da sua terra, dentro das suas muralhas, dentro da sua cidade de Jericó. Ela poderia ter sido morta, sua família poderia ter sido morta, porque aos olhos de Jericó ela era traidora, aos olhos de Deus ela estava tendo seu coração amaciado pela mensagem, talvez pela mensagem de pavor que tinha caído sobre ela, mas a mensagem de pavor caiu sobre todo o Jericó, porque só ela e a sua família se arrependeram. Aí nós somos mais uma vez lembrados da nossa doutrina, em que nós cremos piamente na questão do chamado do Senhor, da eleição do Senhor. Por que será que ela agiu assim? Porque ela tinha ouvido falar a respeito do Deus de Israel e de tudo aquilo que ele tinha feito no trânsito do povo de Israel, e ela simplesmente creu em Deus. Ela creu naquele Deus sobre o qual ela tinha ouvido falar. Ela ainda não tinha tido contato, ela nunca tinha levado um sacrifício ao templo, ela não podia, na terra dela havia outros deuses, mas alguma coisa aconteceu no coração daquela mulher que suscitou fé, e ela entendeu que valia sim a pena morrer por esse Deus se fosse necessário. Versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E o 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E talvez aqui ela já tivesse em mente o seguinte: eu posso ser pega, mas vale a pena ser até mesmo morta por causa desse Deus, porque ele é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Raabe se converte por ouvir falar desse Deus e pede misericórdia a ele. O versículo 12: jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia, ela apela para a misericórdia do Senhor através do povo do Senhor. E eu gostaria de lembrar a você que as misericórdias do Senhor ainda não foram retiradas de sobre este mundo que jaz em trevas por causa da presença da igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que externa a misericórdia do Senhor para com aqueles que, mesmo caídos, ainda são agraciados de modo geral pelo Senhor. Essa é a fé salvadora que é explicada depois no Novo Testamento. Ela antecipou então de forma prática a fé, aquilo que Paulo explica lá em Romanos 10, 13, quando diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Raabe estava antecipando algo por graça, por misericórdia da parte do Senhor. E com isso ela estava aderindo ao povo de Deus, reconhecendo Yahvé como Deus acima no céu, embaixo na terra, por quem, se necessário fosse, valeria a pena até morrer, perder a vida. Vou aplicar esse trecho. Preste atenção, a pergunta é, para você que me ouve, você crê em Deus para a salvação, a ponto de não ser destruído com os desobedientes? Se o Senhor agora manifestar a sua ira justa, a sua ira no último dia em que ele vai dizer: alguns me serviram, outros tantos não me serviram, aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, meu Filho unigênito, e me serviram, entrem no gozo eterno, aqueles que não me serviram, para fora, para as trevas exteriores. Você crê em Deus para a salvação a ponto de não ser destruído com aqueles que serão lançados nas trevas exteriores?
E como é que você prova isso ao seu próprio coração? A pergunta é composta de duas. Se você crê realmente para a salvação, e como é que você tem certeza disso no seu coração? Mas há um outro ponto também dentro dessa questão de fé. A fé que nós vemos em Raabe não é apenas uma fé que deixa exemplo, mas é uma fé que age. Lá em Tiago 2,25 diz assim: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja bem, não está falando de um santo, não está falando de um grande ministro do Evangelho, não está falando de um profeta, não está falando de um rei como Davi, não está falando do Papa nem do pastor mais piedoso que você possa ter ouvido falar. Está falando aqui de uma prostituta. E aqui em Tiago, o termo usado para identificá-la é porné. É isso mesmo, alguém que era envolvida com a prática sexual ilícita, por dinheiro, por entrega pecaminosa. E o que Tiago está dizendo é que a fé sem obras não tem valor algum, ela é morta. É isso que ele defende neste capítulo, porque ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Ele fala isso no 2,17. Porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele fala isso um versículo depois daquele que cita Raabe, que é o 2,26. Então o que Tiago está dizendo é, aquela mulher que era morta espiritualmente, ela tem fé, essa fé é uma fé para a salvação, é uma fé que lhe poupa ser morta com os desobedientes. E como é que ela mostra isso? Pelas obras. Não as obras de misericórdia, mas as obras de justiça que são inoculadas naquele que creu por causa da ação do Espírito de Deus. Raabe provou que sua fé era viva ao esconder aqueles homens e ao clamar pela misericórdia de Deus. E aqui eu deixo uma segunda aplicação para você. E a pergunta é sempre uma pergunta. A pergunta é: sua fé tem demonstrado por meio das obras da justiça que você é de fato justificado diante de Deus? Não me venha aqui dizendo: eu distribuo cesta básica, eu distribuo dinheiro, eu dou roupa aos pobres. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das obras de justiça. São as obras que somente o Filho de Deus consegue fazer, inclusive as obras do bem ao próximo, que somente têm validade diante de Deus se forem antes estruturadas pela fé daquele que crê e que se afasta da desobediência. A sua fé, portanto, tem demonstrado por meio das obras da justiça que você é de fato justificado diante de Deus? E como é que você prova isso? Como é que você prova isso? Vem a terceira parte. É uma fé que deixa marcas. Houve um grande pastor no início da igreja, Clemente de Roma, que em 95 depois de Cristo, ele foi o primeiro a sugerir, isso está registrado, que aquele cordão de escarlata, aquele cordão vermelho vivo, isso é escarlata, que ficou pendurado na janela de Raabe, seria o símbolo do sangue de Cristo. Por que isso? Porque pelo cordão é que houve a identificação de onde estava alguém que no meio de uma sociedade perdida seria salvo pelo agir de Deus. E ele diz o seguinte: como outro sinal, propuseram-lhe ainda que dependurasse algo vermelho na casa, tornando evidente que pelo sangue do Senhor viria a redenção para todos aqueles que crescem e esperassem em Deus. Isso ele fala na sua carta aos Coríntios. E ele conclui dizendo o seguinte, carta aos Coríntios de Clemente de Roma: vede, amados, nesta mulher não houve apenas fé, mas também o dom da profecia. Refere-se ao advento do Messias prenunciado em Raabe. Meus irmãos, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que é exagero, como uma boa parte dos comentaristas reformados também acha exagero,
olhar para aquele cordão vermelho pendurado, uma corda vermelha, e dizer, aquilo ali simbolizava o sangue de Cristo. Eu acho que isso é exagerado. Mas não resta dúvida que é um símbolo bonito. Isso porque a fé genuína, a fé que é operosa, deixa marcas visíveis. Marcas que são indeléveis. Marcas que não se apagam com o tempo. Marcas que são perfeitamente reconhecíveis por aqueles que observam. E eu coloco aqui esse subtítulo dentro desse trecho, a fé que deixa marcas, e uso esse texto de Clemente de Roma apenas para nós entendermos o seguinte: a nossa fé, aquela que é operosa, aquela que pratica justiça, as obras de justiça de Deus, aquela que tem um levantar por causa da presença do Senhor, ela deixa marcas, e deixa marcas que são perceptíveis. E eu estou usando aqui o cordão escarlata, aquele cordão vermelho vivo, aquela corda, apenas como um símbolo para nós. Nós vamos olhar, e a vida da pessoa que foi despertada pelos atos da fé no Senhor deixa marcas, e as marcas são visíveis. Eu faria aqui uma aférese ao texto de Clemente de Roma, e eu não diria aquele cordão vermelho é um ato profético da morte, do sangue do Senhor derramado, porque ele era vermelho. Não, porque ela talvez fosse a corda que ela tinha era vermelha. Se ela tivesse uma corda amarela, ela teria posto lá. Talvez fosse isso. Mas sim, eu gostaria de dizer que aquilo, seja de que cor fosse, era um símbolo visível. Ali está, naquela janela, naquela casa, está uma família que reconheceu o senhorio do Senhor, que está acima no céu, embaixo na terra, e por causa disso, por causa daquela marca visível, serão poupados da morte junto com os desobedientes. Talvez um símbolo, mas um símbolo visível. E aqui vem mais uma aplicação, a terceira. E a pergunta é para você que me ouve: a sua fé, a fé de você que me ouve, tem deixado marcas de Deus no seu tempo? A sua história tem sido marcada visivelmente por sua fé? A vida das pessoas que cercam você tem sido marcadas pela fé que brota da sua vida? Então a pergunta é: sua fé tem deixado marcas de Deus em seu tempo, em sua história e na vida das pessoas que cercam você? E vem a pergunta fatal: como é que você prova isso? É só porque você acha? E finalmente, a fé de Raabe era imperfeita, e ninguém, nem a Escritura, exigem uma fé perfeita, porque Deus que nos criou sabe quem nós somos, e Ele sabe que nós somos imperfeitos, e um ser limitado e imperfeito não consegue ter uma fé perfeita. Mas Ele nos insta a perseguirmos a perfeição. Finalmente, então, nós voltamos à questão: Raabe tinha o direito de mentir? Que a gente viu quão intensa e quão maravilhosa era a expressão da fé de Raabe, e ela tinha o direito de mentir? Há muitos pensadores na história da igreja que condenam Raabe, mas reconhecem que os resultados foram acolhidos de Deus, por Deus, para o bem do seu povo. Ou seja, Deus teria pego algo que era absolutamente abominável e errado e transformado aquilo em algo de fato benéfico para o seu povo. Agostinho, Santo Agostinho, Calvino, por exemplo, vão por esse caminho. Condenam Raabe, mas reconhecem que os seus atos, o resultado dos seus atos, foi acolhido por Deus. A conclusão a que nós chegamos é que a fé que apresentamos a Deus é, então, uma fé imperfeita. Todos nós apresentaremos uma fé imperfeita. Ao olhar para si mesmo, entenda que você é cheio de imperfeições.
Mas é assim que Deus chama você. Eu falo isso porque eu já cansei de ouvir. Eu nasci, desde que eu nasci, eu já era filho de pastor. E há bem mais de 20 anos que eu sou pastor também. Eu já cansei, eu perdi a conta das vezes que eu ouvi de gente dizendo que precisava consertar essa ou aquela área na sua vida para poder se render aos pés do Senhor. Cansei. Mas o que a Bíblia nos ensina no episódio de Raabe não é assim. Deus chama você, se você é chamado por Deus, venha, não espere. Porque Deus chama você a despeito das suas próprias imperfeições, porque é Deus quem nos corrige, é Ele quem nos acerta, é na santificação diária, constante, permanente, até o último dia que o Senhor vai trabalhando as nossas imperfeições. Então o relato de Raabe confirma que Deus recebe os seus eleitos, aqueles que Ele próprio chama, e não, Ele recebe por causa do seu chamado e não por causa das virtudes pessoais que eventualmente alguém tem. Deus não chama alguém porque aquele alguém é bom. Ele chama alguém porque como Raabe era uma prostituta que, no entanto, estava sensível ao chamado de Deus. Ou como o homem que estava simplesmente cuidando do seu rebanho e Deus diz, não, larga isso aí, pega esse boi, para com isso e vai livrar o meu povo, como Gideão, que tinha ídolos em casa. Deus não chama ninguém por suas perfeições, Ele chama as pessoas porque Ele quer chamar aquelas pessoas. Então, para o cristão, a fé de Raabe é, na verdade, um modelo daquele que crê. É um modelo nos atos históricos que nós temos à disposição de que Deus redime quem Ele quer redimir. Ele não apenas, aquela pessoa, o cristão não apenas crê, mas ele confirma a sua fé, e então a partir daí, com base nessa fé, ele passa a agir. Esse é o trânsito do chamado do Senhor. E aqui, já encerrando, eu faço minha quarta aplicação. E a pergunta é, você tem consciência da imperfeição e fragilidade de sua fé? E mesmo assim tem agido estritamente de acordo com a Escritura? Vou repetir essa pergunta. Você tem consciência da imperfeição e fragilidade da sua fé e mesmo assim tem agido estritamente de acordo com a Escritura? E vem a pergunta fatal: como é que você prova isso? Como é que você tem certeza disso? E eu fiz para você 4 perguntas. Essas 4 perguntas levam você a pensar. E essas 4 perguntas têm uma pergunta conclusiva. Como é que você prova isso? Como é que você sabe que isso é verdade? Você crê em Deus para a sua salvação, a ponto de não ser destruído com os desobedientes? A sua fé tem demonstrado por meio das obras da justiça que você é de fato justificado diante de Deus? A pergunta terceira é: a sua fé tem deixado marcas de Deus em seu tempo, em sua história, na vida das pessoas que cercam você? Finalmente, você tem consciência da imperfeição e fragilidade da sua fé e mesmo assim tem agido estritamente de acordo com a Escritura? Como é que você prova essas 4 assertivas? E já que eu fui aplicando ao longo desse trecho, eu vou deixar apenas ao final, um conselho da Escritura, que está na pena de Paulo, em Efésios 4, de 25 a 32, quando eu leio assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que edifica o nosso ser e nos faz entrar por uma jornada que nos faz crescer no Senhor. Obrigado por tão rica passagem da Escritura e por tão ricos ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor concretize em nós os teus atos justos e perfeitos e nos faça ter a comprovação da mudança de vida operada em nós. Obrigado pelo Senhor, por sua palavra e pelo Santo Espírito que age em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe você rica e abundantemente e faça você prosperar na sua caminhada com Deus.